Muitas vezes, o transplante de órgãos pode ser a única esperança de vida para pessoas que precisam de doação. No Brasil, o número de doações e de transplantes de órgãos, que já era insuficiente para atender a demanda de mais de 40 mil pacientes na fila à espera de um transplante, sofreu uma grande redução por causa da pandemia de Covid-19, principalmente nos primeiros meses de 2021. Iniciamos o primeiro trimestre com o pior resultado histórico da atividade de transplante desde o início da pandemia. Porque esse segundo momento da onda da pandemia veio com mais impacto, saturando ainda mais os serviços de saúde. Então, dessa forma, a atividade de captação de órgãos, onde você tinha UTIs que ainda tinham pacientes não Covid, tiveram todos os seus leitos ocupados com pacientes com Covid. E a gente sabe que pacientes contaminados com o vírus não podem ser doadores. Então, nós tivemos uma redução da captação de órgãos e, consequentemente, uma redução da transplantação. Que outros fatores associados à pandemia de Covid-19 impactaram os transplantes de órgãos no Brasil? Nós tivemos uma redução da malha aérea durante o período da pandemia, que diminuiu a capacidade logística de distribuição de órgãos durante esse período. Principalmente o rim, nesse caso aqui, que são um órgão que é transportado via comercial habitualmente. Então, um rim de Fortaleza, que não tem nenhum receptor lá para receber esse órgão, a gente coloca ele dentro do avião e esse avião vai seguir a rota comercial normal e vai para São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Rio Grande do Sul, para ser transplantado. Associado a isso, a gente percebe claramente que, com o impacto da pandemia saturando os serviços de saúde, grande parte dos profissionais de saúde tiveram que ser deslocados para o tratamento desses pacientes. Então, toda a atividade de captação de órgãos que é feito por a equipe multidisciplinar, que são enfermeiros, médicos, entre outros profissionais, psicólogos que trabalham nessa atividade, tiveram que ser deslocados para trabalhar em outra área. Então, nós ficamos desguarnecidos de uma área muito complexa, que é a identificação do possível doador, fazer o diagnóstico da morte cerebral e, consequentemente, abordar a família sobre a chance de poder esse paciente ser um doador. Né? Se a gente não tem essa estrutura que é complexa e precisa de profissionais qualificados voltados para aquilo ali, a nossa capacidade de doar órgãos cai no país. Então, a gente entende que isso também foi duramente impactado durante a pandemia. Entre os transplantes, qual foi o mais impactado? O que a gente percebe é que a estrutura do transplante de pulmão, por ser mais complexa e ser o órgão com maior risco de alteração, foi o órgão mais impactado na atividade de transplante. E o menos impactado, o de fígado, dentre os transplantes de órgão sólido. Então, os transplantes de órgão sólido teve, na ordem, o pulmão, em seguida o coração, depois o rim, o pâncreas e o fígado, na ordem de maior queda do número de transplantes. Quais são os riscos de um paciente transplantado morrer de Covid-19? Hoje nós sabemos que essa população está exposta a um risco 20 vezes maior do que a população geral de evoluir para óbito. São chamados pacientes imunossuprimidos, que fazem uso de medicações rotineiramente para baixar a capacidade imunológica quando acometido por uma infecção. Então, essa é uma população que a gente tem que proteger. São pacientes que não podem ser expostos ao risco da contaminação, porque vão ter uma chance de óbito semelhante à de pacientes acima de 90 anos. Então, a gente sugere que eles utilizem máscara até mesmo dentro de casa, com os familiares, certo? Porque a gente sabe que existe um risco elevado de contaminação intradomiciliar, com aquelas pessoas que vivem com outras que podem estar sempre saindo para trabalhar e voltando para casa, quando vão em suas consultas, quando saem de casa para fazer uma compra. Então, seguir de forma rígida a orientação de utilização de máscara, lavagem das mãos e distanciamento físico.